Mas, cara, você vai nessa vertente sua e ela é bem interessante, mas aí você tem que entender que, por exemplo, para você cobrar alguma coisa de alguém, vamos falar nível empresa, por exemplo, a gente entender o que eu quero chegar. Para mim cobrar alguma coisa de um colaborador, eu tenho que dar para ele condições para que ele execute essa função. Você entendeu? E aí, como é que eu te pergunto assim? Como que você vai se proteger se o Estado, em tese, te limita a sua capacidade de proteção e ainda em várias situações te pune se você se proteger? Isso vai ter que passar por uma reeducação social, né? Nós temos vários aspectos no Brasil que por mais de 20 anos nós criamos políticas e a cultura, vamos falar, sociais, né? Pro lado da esquerda e tal. Então, essas questões vão demorar tempo para serem corrigidas. Aos poucos, nós estamos quebrando os paradigmas. As pessoas estão entendendo, estão vendo esses fatos, que a arma é igual uma faca, é igual esse tubarão, é um objeto. Sim. Nenhum desses dois aqui, nenhuma arma dá conta de fazer nada. O que vai fazer esse copo, eu enfiar isso aqui na cabeça de uma pessoa e matar, ou enfiar isso aqui no meio do peito de uma pessoa e matar, é a minha índole, né? Sim. Então, está criando, eu acho, essa cultura da população de entender essas questões, buscar o aperfeiçoamento, o treinamento, buscar aparatos, buscar acesso às armas para elas poderem se defender e, né, os órgãos públicos, as polícias fiscalizadoras, com muita dificuldade, eu entendo que é normal, porque não era uma coisa que acontecia e agora está tendo cada vez mais pessoas com arma e tal. Então, o primeiro contato nosso, que é realmente a fiscalização, ele é um pouco impactante. Está tendo muito conflito, principalmente em Minas Gerais, porque as leis são novas, muitas das leis que regulamentam as armas, na verdade, nem leis são apenas decretos presidenciais, e é tudo, como toda lei no Brasil, né, muito confusa. E aí tem interpretações diferentes, então acaba gerando situações de estresse. Tem muita gente boa, honesta, que passou por todo esse processo sendo preso, no meu entendimento, de forma desnecessária, né, pelos policiais, mas isso é um conflito que é normal e natural, porque é novidade. Isso vai acontecer. A população está aprendendo a lidar com isso, os policiais estão aprendendo a lidar com essa situação. E aí, o legislativo tem que amparar cada vez mais a demanda da população. As leis têm que ser feitas para atender os anseios da população. Lá atrás, quando votou o Estatuto do Desarmamento, que foi uma tremenda maracutaia... Falou plebiscito. O plebiscito... Eu já falei disso aqui. 67% da população votou favorável a dar continuidade à venda das armas. Ou seja, é um desejo da maioria da população. Por que o governo foi contra? Você lembra disso aí? É porque era o governo de esquerda, né? E na minha opinião, uma sociedade livre... é uma sociedade difícil de controlar. Então, quando você quer manipular e controlar e oprimir a população, você não quer dar muita liberdade para a população, né? Você vai restringindo todos os direitos. E aí você começa restringindo o acesso às armas, restringindo a economia, você faz com que as pessoas fiquem dependentes cada vez mais do Estado, o Estado fica cada vez mais inchado e com isso todos se tornam dependentes de um Estado que não consegue fazer. Então isso era, na minha opinião, um plano de governo. Né, o PT pensou isso muito bem, foi articulado. Você pega os vídeos mais antigos do Lula, que agora nessas épocas de campanha volta muito à tona. Ele sempre falou, nós não vamos conseguir implantar o comunismo no Brasil da noite para o dia. Nós vamos trabalhar isso nas escolas, ao longo do tempo, cerçando aos pouquinhos o direito e o acesso da população a diversas recursos de liberdade, desconstruindo a família. Isso é um plano estrutural que tem para se implantar o socialismo e o comunismo no Brasil. Foi articulado, pensado, planejado e colocado em prática durante 18 anos. Agora nós acordamos e independente, né? Se eu sou Bolsonaro ou não, é fundamental, por isso que eu digo que a nossa política é horrível, é fundamental essas trocas de governo. Não pode manter uma única linha de raciocínio durante tanto tempo, principalmente num país de dimensões do Brasil. Você tem diversas
demandas diferentes da população. Sim. Eu tenho um entendimento, sou favorável às armas, sou favorável à caça, sou favorável ao agronegócio. Se eu, né, me eleger como deputado estadual e tal, vou defender essa bandeira. Amanhã depois, outro deputado vai se eleger na bandeira favorável às drogas, ao aborto, à ideologia de gênero. Cresceu. Se você trabalha bem, você faz isso evoluir de alguma forma. E aí depois tem que vir outro mesmo, para defender outro interesse, porque o seu já teve, né, o amparo. É isso que eu acho. Aos poucos as coisas, né, vão se adequando. Opa, isso aqui foi demais para lá. Vamos voltar um pouquinho para cá. Vamos dar espaço agora, vamos dar voz agora para essa outra demanda da população. Ambiente, que conflita muito ali com o agro, né? Eles têm quase tinha que andar junto, mas não é tão assim.